nós somos o grupo 1, empresa de consultoria GT01, e esse é o terceiro desafio de termodinâmica 2. Nosso grupo é constituído pela Aline, por mim, Érica, pelo João Paulo, pela Larissa e pelo Matheus. O desafio em questão se trata de um sistema bifásico constituído pela acetona, que titulamos como composto 1, e água, que é o composto 2, nas condições de 25 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio. Para esse sistema bifásico serão construídos diagramas de equilíbrio de fases líquido-vapor, e para isso foram resolvidas equações em planilha eletrônica, montado um diagrama isotérmico TXY na fase líquida-vapor ideal-ideal e real-real, um diagrama isobárico TXY nas fases líquida-vapor ideal-ideal e real-real. Foi possível também comparar os diagramas modelados com os dados experimentais, identificação física dos pontos em cada diagrama e a comparação entre curvas dos diagramas isobárico e isotérmico. Para dar início ao desafio, primeiro precisamos encontrar qual o componente dessa mistura mais volátil, acetona ou água. Para isso, vamos utilizar Antonin, né, pela equação 1, onde o log da pressão de saturação é igual a AI menos BI, dividido por CI mais a temperatura, onde a pressão de saturação é o que a gente pretende encontrar. AI, BI e CI são as constantes de Antoine disponíveis na literatura, e a temperatura é a temperatura do sistema, que no caso é 25 graus Celsius. Encontramos a pressão de saturação maior para a acetona. Isso quer dizer que a acetona é o composto mais volátil. Ou seja, os nossos gráficos serão construídos a partir com os valores de composição líquida e vapor da acetona, por ela ser o mais volátil. Bom, então nessa primeira situação, nós temos um sistema ideal. Ambas as fases são consideradas ideais. Temos a separação de dois componentes em equilíbrio líquido-vapor. Então, o sistema ele deve obedecer o equilíbrio termodinâmico a partir do uso do critério de equilíbrio de fugacidade. Então, nós temos que a fugacidade do componente I na fase líquida deve ser igual à fugacidade do componente I na fase vapor. Essas fugacidades, elas podem ser substituídas pela equação 3, na qual nós temos a fração do componente I na fase vapor, que multiplica o coeficiente de fugacidade do componente I na fase vapor, que multiplica a pressão total do sistema. Isso deve ser igual à fração do componente I na fase líquida, que multiplica o coeficiente de atividade do componente I, que multiplica a fugacidade de referência. Então, considerando a fugacidade de referência como a regra de Lewis-Randall, nós calculamos a fugacidade do componente puro na fase líquida através da equação 4. Na equação 4, como nós consideramos a pressão do sistema relativamente baixa e as forças intermoleculares relativamente iguais, então nós podemos fazer simplificações na equação 4. Para a fase vapor, o coeficiente de fugacidade ele pode ser considerado 1, e para a fase líquida, o coeficiente de atividade também pode ser considerado 1. Bom, também na equação 4, a exponencial da parte direita da equação, ela é a correção do fator de Point. Essa correção, ela leva em consideração a dependência da fugacidade de uma substância pura em relação à pressão. Esse termo, ele é desprezível a pressões baixas. O volume molar é em relação ao líquido. Para a fase vapor, a diferença da pressão menos a pressão de saturação, elas são baixas, tendendo a zero. Então, a exponencial, ela assume o valor de 1. Como já foi dito, o coeficiente de fugacidade, ele também vale 1. Então, a fugacidade do componente I na fase líquida, ela pode ser considerada igual à fugacidade de referência, que também é igual à pressão de saturação. Nós temos que a equação 3, ela pode ser escrita como a equação 5. Essa equação ela é conhecida como a lei de Raoult, e ela é usada quando a pressão de saturação do componente I ela depende somente da temperatura do sistema. Para construir o diagrama, é necessário encontrar uma equação que descreva a pressão do sistema. Então, aplicando para cada componente a equação 5, nós temos as equações 6 e 7. Para obter a equação que descreve a pressão do sistema, nós somamos as equações 6 e 7 e obtemos a equação 8. Então, a partir da equação 8, e realizando todas as manipulações, lembrando que a soma das frações, elas são iguais a 1, nós temos a equação 9. Como já foi dito, o componente mais volátil da nossa mistura é a acetona. Então, o nosso diagrama, ele será em função desse componente. Então, substituindo a equação 9 em 6, na equação 6, nós temos a equação 10. E, a partir dela, é possível calcular a fração molar do componente na fase vapor. Então, usando a equação 9 e a equação 10, nós podemos construir o diagrama de equilíbrio líquido-vapor. Conforme foi solicitado, as curvas geradas, elas devem possuir no mínimo 100 pontos, e o nosso intervalo utilizado das frações na fase líquida foi de 0,01.
Bom, então, para que consigamos plotar o nosso diagrama de equilíbrio líquido-vapor, então, nós vamos utilizar, como já foi dito, aqui na coluna do X1, que é a fração do componente na fase líquida, nós vamos utilizar o intervalo de 0,01. E na coluna do Y1, que é a fração do componente na fase vapor, nós vamos utilizar a equação 10, que também já foi explicada. A pressão de saturação ela é calculada de acordo com a equação 9. Aqui nós temos os valores das constantes que eles foram fornecidos neste documento. Então, o valor de A para a acetona, valor de A para a água, isso para as constantes A, B e C. A pressão de saturação ela é calculada a partir desta equação de log, e a temperatura ela é fixa no valor de 25 graus Celsius ou 298,15 Kelvin. Bom, então, explicando o diagrama que foi plotado, nós temos que a curva Y em vermelho é a nossa curva de ponta de orvalho, e a curva X1 em azul é a nossa curva de ponta de bolha. O espaço entre essas duas curvas é onde ocorre o equilíbrio líquido-vapor, e considerando como exemplo uma fração molar que diz aproximadamente 0,5 a uma pressão de aproximadamente 10.000 pascal, nós teremos aqui um ponto, e esse ponto ele está dentro do equilíbrio líquido-vapor. Se nós variarmos a pressão, o sistema ele sairá do equilíbrio líquido-vapor. Se nós aumentarmos a pressão, o sistema ele atingirá o estado de líquido subresfriado, e se nós diminuirmos a pressão, o sistema ele irá atingir o estado de vapor superaquecido. Então, a partir deste ponto na região de equilíbrio, criado pela composição global, nós podemos criar uma linha de amarração ligando nas duas curvas. Então, se nós viermos aqui na curva do Y1, nós teremos aproximadamente uma composição de 0,8. E se nós rebatermos aqui na curva do X1, nós teremos uma composição de aproximadamente 0,25. Então, a partir disso, nós podemos encontrar a composição da acetona, tanto na fase líquida quanto na fase vapor. Então, utilizando a regra da alavanca, nós podemos calcular a relação do número de mols de acetona em cada fase. Eu fiz esse cálculo, né? Então, utilizando esta equação aqui de cima, e o cálculo ele é feito da seguinte forma. Então, aqui, na parte de cima da equação, é a composição escolhida pela composição global de 0,5, menos a composição rebatida aqui na curva do X1, que foi de aproximadamente 0,25. E aqui no denominador é a composição de 0,5, a composição de 0,8, a composição rebatida, menos a composição de 0,5 da composição global. Então, nós temos em cima 0,5 menos 0,25 e embaixo 0,8 menos 0,5. Este cálculo, ele nos dá aproximadamente um resultado de 0,83. Então, esse resultado quer dizer que para cada mol de acetona na fase líquida, nós temos 0,83 mols de acetona na fase vapor. Então, agora a gente vai resolver o item B, que é a pressão na fase líquida real e vapor real. Então, a gente parte aqui novamente do critério de equilíbrio, e a gente tem a fugacidade na fase líquida e vapor, elas são iguais, e a gente pode associar como nessa equação. Então, agora, como a gente está tratando de duas fases de que se comportam na forma real, a gente não considera o coeficiente de fugacidade e de atividade como 1. Então, eles não obedecem à idealidade. Então, aqui, isolando a fase vapor, na equação 2, a gente vai conseguir calcular o Y. E a gente associa ele a cada componente, ao componente 1 e componente 2. Como a gente sabe que o Y1 mais o Y2 é igual a 1, a gente pode associar como na equação 6. E depois a gente pode isolar a pressão. E aqui, pela equação 7, é como calculamos a pressão. O coeficiente de fugacidade a gente calcula pela equação de Penck-Hobson, que é a equação 8. E como a equação de Penck-Hobson ela pode ser reescrita em função do fator de compressibilidade, Z, a gente tem essa equação, que é do fator de compressibilidade. E para calcular esse fator de compressibilidade, a gente precisa dos parâmetros A' e B', que são a equação 10 e 11. Daí a gente vai depender de outros parâmetros para calcular o fator de compressibilidade e o A' e B', que são esses da equação 12, 13, 14 e 15. E esses também são outros parâmetros que são necessários para calcular o fator de compressibilidade e os parâmetros necessários para ele.
Então, aqui a gente também precisa calcular o parâmetro C', que vai ser calculado e também em relação a cada componente. E também aqui a gente usa os parâmetros que foram necessários calcular anteriormente, a linha, Bzinho, Azinho e outros. E também a gente precisa calcular o gama, que é calculado aqui por log de gama 1, gama 2, e a gente utiliza aqui os valores da equação de Van Laer de terceira ordem, 2,1 e 1,2. E aqui a gente também consegue calcular agora o coeficiente de fugacidade a partir dessa expressão, que a gente também calcula para cada componente. Então, o coeficiente de atividade a gente calcula para cada componente usando a equação de Van Laer. Por fim, a gente sabe que é necessário calcular a fugacidade de referência para cada componente. E como essa pressão é muito baixa, o fator de correção de point ele não vai ser considerado. E aí, com isso, a fugacidade de referência vai ser o produto da pressão de saturação e o coeficiente de fugacidade de saturação. Então, assim, a gente obtém, por correlação generalizadas, o uso das propriedades e com o uso das propriedades reduzidas, e a gente obtém as propriedades críticas. Vamos passar agora a resolução na planilha para a condição gás real, solução real, em relação à pressão. Aqui a gente tem os dados, as constantes de Antônio a gente tirou do BIR, que foi disponibilizado no desafio, e a equação de terceira ordem de Van Laer também, a gente tirou os valores daqui. O valor daqui do fator centímetro de Pitzer a gente tirou desse site. Tá aqui o da acetona e aqui o da água. Os demais a gente calculou e alguns já tinham calculados no ideal. Então, a gente começa aqui pelo X1. O X1 são 100 pontos. O X2 é 1 menos X1. O gama foi calculado por essas expressões, gama 1, gama 2. Y1 e Y2 por essa. A pressão já tinha sido calculada anteriormente. Calculou Azinho e Bzinho. Aqui o A' e o B' por essa expressão. O C1' e C2' por essa expressão. O fator de compressibilidade por essa expressão. O coeficiente de fugacidade 1 e 2 por essa expressão aqui de Ln. O A1' e A'1 e B'1 foi calculado dessa forma. Coeficiente de fugacidade de 1, de saturação 1 e 2. Só muda aqui em relação ao componente que ele quer. E o A' e o A'2 e B'2. Aqui a gente já consegue obter o diagrama de composição de um gás real, solução real, quando a gente varia a pressão. Aqui, a linha azul a gente obteve a partir de X1 e pressão. E a linha laranja a gente obteve a partir de Y1 e pressão. Então, agora a gente vai fazer uma avaliação mais detalhada do diagrama que foi obtido na planilha de Excel para pressão em gás real, solução real. Aqui na linha azul, a gente tem a relação entre pressão e a fração molar de X1, que é em relação ao líquido, e acima daqui a gente tem o líquido sobre-resfriado. A linha laranja é a relação entre a fração molar Y1 e pressão, e o Y1 é em relação ao vapor, e abaixo dele aqui a gente tem o vapor superaquecido. Entre os dois a gente tem o equilíbrio líquido-vapor da composição. Aqui onde a linha azul passa, a gente tem os pontos de bolha, e aqui onde a linha laranja passa, a gente tem os pontos de orvalho. O nosso diagrama, a gente obteve um ponto de azeotropia. E o que significa azeotropia? É quando a pressão de saturação dos nossos componentes, elas são muito próximas. E aqui, onde elas se encontram, elas são iguais. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a teoria que a gente utilizou para construir um diagrama de equilíbrio líquido-vapor
levando em consideração as temperaturas. Então, todo esse estudo, ele parte do princípio da condição de equilíbrio líquido-vapor, igualando as suas fugacidades. Então, aqui na equação 1 e 2, a gente tem que a fugacidade do componente 1 na fase líquida é igual à fugacidade desse mesmo componente na fase vapor. Aqui no nosso trabalho, como já foi dito, o componente 1 é sempre acetona e o componente 2 vai ser sempre água. Essa equação 1 e 2, ela pode ser reescrita como o YI, que é a composição desse componente I na fase gasosa, vezes o φ, que é o coeficiente de fugacidade do componente na mistura, e vezes a pressão, que é igual a Xi, que é a composição do componente, vezes o γI, que é o coeficiente de atividade do componente na mistura, e esse F, que é a fugacidade de referência, e ela sempre vai depender do nosso estado de referência. Então, continuando a dedução, a gente chega aqui no cálculo do φ. Esse coeficiente, quando o sistema ele é o ideal, esse coeficiente ele corresponde ao valor 1. Quando é um sistema real, a gente pode utilizar outras equações, e no nosso caso, a gente escolheu usar essa equação número 4, onde junto com a equação número 5, que é a equação do virial, a gente consegue substituir aqui o volume molar, isolar, fazer a integral, e com isso chegar na equação 6 e 7, que vai nos dar o resultado do φ1 e φ2, ou seja, da acetona e também da água. Para resolver essas equações, a gente só precisa dos coeficientes de virial, que são o B. E para encontrar esse B, a gente usa a correlação de Agold, que são todas essas equações aqui de 8 a 12. Para encontrar esses Bs, a gente vai precisar da temperatura reduzida, da temperatura crítica e também da pressão crítica. Então, com tudo isso, a gente pode encontrar os valores de B, voltar aqui na nossa equação 6 e 7, e com isso, calcular o nosso coeficiente. Bom, dando sequência aqui, então, para o cálculo da fugacidade de referência. Aqui também, quando é um sistema ideal, esse valor é igual a 1, enquanto num sistema real, a gente pode utilizar a equação número 3. Lembrando que quando a gente está em baixas pressões, esse dp aqui ele tende a zero, e com isso, todo esse incremento aqui, essa última parte da expressão, ela é igual a zero, então a gente chega na equação número 14. Porém, o nosso π de saturação ele é igual a 1. Então, com isso, a gente vai simplificar ainda mais, chegando na equação número 15. Para calcular, então, o φ de saturação, caso a pressão ela não seja baixa, né, quando a gente não considere aqui igual a zero, ou aqui esse φ igual a 1, a gente pode utilizar a equação número 16. E também, substituindo aqui o virial nesse volume, a gente consegue chegar na equação 17 e fazer todo o cálculo. Usando, então, o modelo de Van Laer, de terceira ordem, a gente consegue calcular o gama. Aqui, esses valores de A são obtidos experimentalmente, então, na literatura, a gente consegue encontrar todos esses valores. Caso seja um sistema ideal, novamente, o gama vai ser igual a 1. Então, agora, analisando somente o sistema ideal, a gente tem que, como eu já disse no começo, a fugacidade na fase líquida é igual a do vapor. Então, só substituindo, a gente vai ter que Y1 vezes P é igual a X1 vezes o P de saturação, tanto para a acetona como também para a água. Então, somando a equação número 20 com a 21, a gente chega na equação número 22. Aqui no x2 a gente deixou em função de x1, então ficou menos x1. E isolando essa expressão, a gente consegue encontrar o y. Então, com esse y1 e o x1 encontrados através da manipulação dessas duas equações, a gente consegue construir nosso diagrama de equilíbrio líquido-vapor, que eu vou mostrar na planilha eletrônica como que a gente fez. Então, aqui na nossa planilha, a gente tem os valores A, B, C, tanto da acetona como da água. Todos esses valores foram encontrados na literatura. Toda a literatura está referenciada no final do trabalho. Então, com isso, a gente conseguiu calcular a nossa temperatura de saturação, tanto para a acetona como para a água, nessa equação aqui. Então, a gente tem que
o C dividido pelo A menos o log de P menos o C, a gente tem a temperatura de saturação. Lembrando que o P, para esse nosso sistema, é de 760 milímetros de mercúrio. Para construir o diagrama, a gente utilizou 100 pontos. E esses 100 pontos de temperatura variaram de temperatura de 100 graus até 56 graus por conta do ponto de ebulição desses componentes. Então, nessa faixa de temperatura, eles seriam estáveis, então daria um diagrama melhor. Então, com essa temperatura, a gente transformou em termo aqui, e também com a pressão de saturação de cada um dos dois componentes, a gente conseguiu calcular x1 e y1 através dessas duas equações aqui no quadro laranja em cima. Então, aqui no cálculo do x1, a gente tem que a pressão dos 760 milímetros de mercúrio menos a pressão de saturação 2, dividido pela pressão de saturação 1 menos a pressão de saturação 2, a gente tem o nosso x1. Aqui, então, a gente só arrastou a fórmula para baixo, então foram feitos o mesmo cálculo, só mudando a temperatura e as pressões aqui, linha por linha. E por y1, a gente fez o mesmo cálculo com essa equação aqui, e a gente foi arrastando para baixo. Com isso, a gente chegou nesse diagrama aqui, que eu vou voltar para a apresentação. Esse diagrama aqui. Então, nesse diagrama, entre as duas curvas aqui, a gente encontra as duas fases, né, tanto líquido como vapor. Bom, eu vou dar continuidade agora na elaboração do diagrama para o sistema isobárico, só que agora considerando a fase líquida de comportamento real e a fase vapor também de comportamento real. Lembrando que para esse sistema a gente precisou calcular um intervalo da temperatura de saturação que a gente obteve por meio dessa equação de Antoine modificada. Como se trata então agora de um sistema de comportamento real, ambas as condições de equilíbrio, componente 1 como para o componente 2, serão necessários o cálculo de todas as variáveis. Elas não vão poder mais ser simplificadas, como o coeficiente de fugacidade, coeficiente de atividade e a fugacidade de referência. Somando então as duas condições de equilíbrio dos dois componentes, a gente chega na equação 5, que por meio dela é possível calcular a pressão. Só que no nosso caso, a pressão vai ser constante, então nos interessa isolarmos o x1 da equação 5. O x1 é o valor da composição do componente 1 na fase líquida. O y1, a composição do componente 1 na fase vapor, é obtido substituindo a equação 5 na equação 2. Dito isso, a gente pode ir para a nossa ferramenta de cálculo, que a ferramenta que a gente montou foi essa planilha aqui. Nota que esse intervalo de temperatura existem 100 pontos, e esse intervalo está contido entre a temperatura de saturação do componente 1 e a temperatura de saturação do componente 2. Esses valores de temperatura foram obtidos por meio daquela equação de Antoine modificada. A gente tem aqui também essas duas colunas com valores de pressão de saturação. Esses valores são necessários para a gente inseri-los aqui nessa equação para o cálculo da fugacidade de referência. Os nossos coeficientes de atividade, γ1 e γ2, serão obtidos por meio desse modelo de Van Laer de terceira ordem, que são essas duas equações aqui. Para os cálculos dos coeficientes de fugacidade, a gente vai utilizar aquelas equações já deduzidas pelo João no outro slide, que são as equações para cálculo do coeficiente de fugacidade com o volume parcial molar isolado pela equação de Virial. Como a equação de Virial resulta nesses parâmetros B1, B12 e B2, esses parâmetros serão calculados por meio das correlações de Abault, que são essas correlações aqui, essas equações. Ainda dentro do cálculo da fugacidade de referência, a gente tem a necessidade de calcular o coeficiente de fugacidade de saturação por meio dessa equação. Então, antes do cálculo da fugacidade de referência para ambos os componentes, a gente calcula os coeficientes de fugacidade de saturação. Todas essas equações existem valores de constantes e parâmetros já definidos. Essas constantes elas podem ser obtidas por meios experimentais, ou a gente já pode encontrar elas direto na literatura. A gente obteve a maioria desses dados
aqui no site do NIST e nos apêndices do Corrects, que são esses dados aqui que a gente encontrou, tanto para o componente 1 quanto para o componente 2. Assim, a gente digitalizou todas essas equações, e é interessante notar a dependência de uma equação com a outra, como, por exemplo, o cálculo do x1 e do y1 dependem dos coeficientes de atividade, coeficientes de fugacidade, que dependem dos próprios valores de x1 e y1. Nesse caso, a planilha facilitou muito o cálculo e a elaboração do diagrama. Eu vou, então, como as equações já estão digitalizadas, eu vou começar a elaborar o diagrama. Eu vou começar pela composição do componente 1 na fase líquida, x1. Agora, eu vou para a composição do componente 1 na fase vapor, o y1. Lembrando que o diagrama está na base em função do componente 1, porque ele é o mais volátil. Esse aqui, então, é o nosso diagrama. A linha Y1 é a nossa linha de vapor saturado. Acima da linha de vapor saturado, a gente tem a região de vapor superaquecido. A nossa linha X1 é a nossa linha de líquido saturado. Abaixo da linha X1, a gente tem a região de líquido subresfriado. Dentro do envelope, a gente tem a região de equilíbrio. A partir da linha Y1, a gente tem a região que ocorre o primeiro ponto de orvalho. Na região da linha X1, a gente tem a região que acontece o primeiro ponto de bolha de vapor. Notar aqui que no fim do envelope, a gente obteve uma região com condição de azeotropia. Isso acontece porque os valores das pressões de saturação obtiveram pequenos intervalos de diferença entre elas, resultando no X1 igual ao Y1. A azeotropia, ela é um ponto no gráfico na qual a fração molar líquida é igual à fração molar vapor. Ou seja, o ponto de orvalho se intersecta com o ponto de bolha, como podemos enxergar aqui, como podemos ver na figura. Essa figura é própria do nosso desafio, né? É o gráfico 2. E aqui, ampliada, a gente tem o ponto de orvalho, que se intersecta com o ponto de bolha. Aqui é o ponto de azeotropia. A azeotropia, ela não é muito desejável, porque ela acaba interferindo na separação das misturas. Uma forma de quebrar esse ponto de azeotropia é adicionar um outro componente à mistura que tenha afinidade com algum dos compostos para que ela consiga fazer essa quebra desse ponto de azeotropia. Uma outra característica é que, assim, a azeotropia, ela nada mais é que o desvio da lei de Raoult. Esse desvio ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando o desvio é positivo, a gente tem que o ponto de ebulição ele é mínimo. Então, a gente tem um ponto mínimo de ebulição. Ele fica bem no ponto mais baixo. Então, esse é o desvio positivo. Já para o desvio negativo, a gente tem o ponto máximo de ebulição. No caso do nosso gráfico 2, a gente tem um desvio positivo. Tá vendo? Porque aqui no som a gente pode ver que ele é o ponto máximo aqui de ebulição. O nosso gráfico 5, ele apresenta o diagrama PXY, que é uma comparação com os gráficos 1 e 2. Então, a gente botou o gráfico 1 e 2 nesse mesmo gráfico, além de dados experimentais. Eu vou mostrar na planilha como foi feita a plotagem dos gráficos, dos valores, dos dados reais no gráfico. Aqui, a gente tem X1 e Y1. Temos também a temperatura em graus Celsius, que convertemos para Kelvin. Mas de onde tiramos esses dados? Esses dados foram retirados dessa tabela. Temos aqui, como é um gráfico PXY, nós temos a temperatura constante. Esse gráfico, né, essas tabelas, é a mesma de onde tiramos os cálculos de Van Laar, né, das constantes A12 e A21. Nesse mesmo gráfico, nós temos aqui dados reais para composição líquida e composição vapor
para determinadas pressões. Então, a gente pegou esses dados reais, colocamos aqui na planilha e inserimos ele no gráfico. Podemos notar no gráfico que aqui, ó, o X, dados reais, é essa linha pontilhada em azul, que é onde foi o que eu acabei de falar, dos dados reais retirados da literatura. Isso para a composição líquida, o X, o azulzinho, pontilhado. O verde pontilhado é a composição vapor, para os dados reais. Essa linha uniforme em azul é a composição líquida no sistema ideal. E a linha laranja, que passa aqui embaixo, ó, é a composição vapor no sistema ideal. A cinza aqui de cima é a composição líquida para o sistema real. E a amarela, aqui embaixo também, é a composição líquida vapor para real. O que podemos observar nesse gráfico é que tanto a curva para os dados reais, tanto os dados reais retirados da literatura, tem uma proximidade muito grande mesmo. Isso nos faz concluir que o método que utilizamos para os cálculos é eficaz e são confiáveis. E são um método preciso, porque a curva deu muito próxima da plotagem dos gráficos dos dados reais. Há uma diferença, né, da curva ideal, justamente porque é o que a gente espera que aconteça. Porém, sabemos que na realidade não é bem assim que acontece. Mas a gente pode notar também que tem uma semelhança, tem ali uma proximidade nos dados. Para o gráfico 6, a gente fez uma comparação com os diagramas CXY, tanto para o ideal, tanto para o real e novamente para os dados reais. Aqui na planilha, nós temos novamente os dados, né? Aqui foi para a PXY e esse é o para TXY, onde pegamos os dados de fração líquida, fração vapor, temperatura, né? Para a pressão a gente pegou em milímetros de mercúrio e transferimos para Pascal, e na temperatura a tabela está em graus Celsius e transferimos para Kelvin. Novamente, a gente pegou os dados tabelados. Aqui a gente tem duas tabelas. Essa primeira tabela para pressão constante, já que estamos trabalhando um gráfico TXY, e essa segunda tabela também. Ambas têm a mesma pressão, que é o que dá o exercício de 760 milímetros de mercúrio. O que fez a gente decidir qual tabela usar foi a proximidade dos dados teóricos. Então, esse se aproxima mais, por isso a gente utilizou essa tabela. Então, a gente pegou aqui os dados de fração líquida, fração vapor, temperatura, colocamos aqui na planilha e plotamos ele no gráfico de TXY para comparar. Comparando novamente, aqui a linha constante, essa linha linear aqui, uniforme, é a fração molar líquida no sistema ideal. E aqui a laranja é a fração líquida no ideal. A cinza para o real, fração líquida. E a amarela, fração vapor no real. Temos aqui novamente os dados reais em azul pontilhado, fração líquida, e fração vapor verde pontilhado. Podemos notar novamente que os dados reais tirados da literatura se aproximam muito dos dados que encontramos nos nossos cálculos para o sistema real. Novamente, isso implica que o nosso método foi eficaz e que obtivemos valores confiáveis. Também, né, tem uma proximidade com o ideal, porém é diferente o suficiente para a gente perceber que, na realidade, os componentes não se comportam exatamente como deveria ser. Tem sim uma proximidade, mas não é bem assim que acontece. Até porque a gente, durante os cálculos, faz correção de point, a gente estipula valores, o que também acaba interferindo nesse cálculo. Agora, se a gente for comparar esses dois gráficos, tanto para o diagrama TXY, tanto para esse diagrama PXY, a gente pode notar que eles fazem curvas parecidas, porém para sentidos opostos. Esse é para o PXY, tá vendo? As curvas dessa maneira, só que para esse lado, o lado direito, né? Ela está ascendente. E temos aqui que para a direita ela está descendente, que é para a temperatura. Porém, as curvas são bem parecidas. Isso acontece porque quanto maior a temperatura, a tendência é a gente ter compostos em fase vapor. E quanto mais baixa a temperatura, a tendência é a gente ter compostos em fase líquida. Para a temperatura, é inversamente proporcional.
Então é a mesma coisa, só que o oposto. Por isso que ela meio que faz essa diferença, né? Porque um, quando tiver mais alto, vai estar vapor e o outro vai estar líquido. E o outro é o contrário. Quando um tiver mais alto, vai ser líquido e quando tiver o outro mais alto, vai ser vapor. Por isso tem essa diferença. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.